fazer para manter uma relação entre os meus parágrafos? Qual conectivo eu devo usar para iniciar o meu D1 e o meu D2? Antes de identificar minha tese, eu preciso saber qual a estrutura dos meus parágrafos? Existe modelo de tese? Se sim, é recomendável? Eu não consigo identificar minha tese, o que eu faço? Eu também não consigo escrever com as mesmas palavras que eu penso. E agora? Bom, se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te responder todas essas dicas e vou te explicar como escrever um bom desenvolvimento. Eu também vou te mostrar um modelo dos desenvolvimentos, tá? A primeira pergunta foi sobre como devo fazer para manter uma relação entre os meus parágrafos. Bom, quem assistiu o primeiro vídeo do canal sabe que a gente abordou sobre as 5 competências da redação. E a competência 4, ela avalia justamente o uso da coesão no seu texto. E um dos critérios que é avaliado pela coesão é justamente a relação que os seus parágrafos vão ter. Essa relação é feita pelo uso de operadores argumentativos, que um dos mais conhecidos são os conectivos. Por isso que é tão importante que haja o uso do conectivo no início dos seus parágrafos, porque eles estando no início do seu parágrafo, obviamente, eles vão manter uma relação de interligação entre cada parágrafo, ok? A segunda pergunta foi, qual conectivo eu devo usar para iniciar o meu D1 e o meu D2? A gente sabe que há vários valores atribuídos aos conectivos. Por exemplo, há conectivos de conclusão, conectivos de explicação, de adição, de oposição. Porém, a gente precisa prestar atenção para cada função do conectivo e não usar de forma desordenada, porque há muitas pessoas que usam o conectivo sem prestar atenção na função que ele pode atribuir no seu texto. Isso é muito importante, porque isso pode causar uma quebra de sentido no seu contexto. Então, a primeira coisa que você deve prestar atenção é sobre a função do seu conectivo. A segunda é, se a estrutura do seu texto for sobre causa e consequência, ou seja, no seu D1 você vai abordar a causa do seu tema e no seu D2 você vai abordar a consequência do seu tema. Então, obviamente, você vai iniciar o seu D1 com um conectivo que aborde causa e no seu D2 um conectivo que queira abordar consequência, como por exemplo, em consequência disso, certo? Eu vou deixar aqui na descrição um link de um site que é sobre conectivo e justamente o site explica sobre o que você deve fazer para iniciar cada parágrafo do seu texto. A terceira pergunta foi, antes de colocar minha tese, eu preciso saber qual a estrutura do meu texto, na verdade, qual a estrutura dos meus parágrafos? Eu recomendo que sim, porque um dos critérios avaliados pela competência 4, que também está na coesão, é justamente a estrutura dos seus parágrafos. Por quê? Existe a estrutura de causa e consequência, comparação e detalhamento. Um exemplo, como eu já falei antes, se os seus parágrafos tiverem uma relação de causa e consequência, você vai abordar no seu D1 as causas do tema e no seu D2 as consequências. Então vai ficar melhor para você saber qual tese vai colocar, porque aí você já sabe que no D1 você vai colocar uma tese que aborde a causa e no seu D2 você vai colocar uma tese que também aborde as consequências, certo? A quarta pergunta foi sobre se existe modelo de tese e se existe, se é recomendável. Gente, existe modelo de tese sim, porém eu não recomendo. Por quê? Porque tese do grego indica posição, ou seja, é algo pessoal, é uma posição que você mesmo vai ter em relação ao tema. Então, eu não recomendo você pegar o modelo de tese pronto. Eu recomendo que você reflita sobre o tema e pense qual a causa e qual a consequência que aquele tema vai ter no impacto na sociedade. E a quinta pergunta é sobre o que você deve fazer para conseguir colocar a sua tese no seu texto. É simples, é só fazer 2 perguntinhas para você mesma. Pronto, vamos dar um exemplo aqui. Imaginemos
que o tema é sobre poluição no Brasil. Então você vai se perguntar, qual a causa desse tema? A falta de consciência das pessoas, né? As pessoas não têm consciência e acabam poluindo as ruas, poluindo os rios e etc. A segunda pergunta, qual a consequência que essa falta de consciência das pessoas pode atribuir na sociedade? Bom, se elas também poluem os rios, elas podem causar a extinção de vários animais aquáticos. Então aí você já tem as duas teses do seu texto. Tá vendo como foi simples? É somente fazer essas duas perguntinhas. E a sexta e última pergunta é sobre você não conseguir escrever com as mesmas palavras que você pensa. Uma dica infalível. Na verdade, eu vou dar 3 dicas a você. A primeira dica é claro que você vai ter dificuldade, porque é algo novo. Você não tem tanta habilidade em escrever, porque desde a sua alfabetização até o seu ensino médio, você não escreve com tanta frequência, então é normal e compreensível que você tenha essa dificuldade. O segundo critério para essa pergunta é justamente o fato de que você deve acreditar em si mesmo. A neurociência afirma que se você pensa positivo sobre algo, que se você tem em mente de que pode vencer certa dificuldade, o seu cérebro vai criar meios para que você consiga vencer. Então, pense positivo e nada de querer se desesperar por não conseguir escrever logo nas primeiras tentativas. É super normal. E o primeiro critério que você deve prestar atenção para que você melhore é avaliar redações que já foram feitas, redações nota 1000. Por quê? Para você poder escrever algo, você precisa conhecer. E justamente a questão da escrita, só a teoria não vale. Então, só eu ficar aqui falando para você o que deve ou não fazer na sua redação, e se você não praticar e chegar apenas na hora da prova confiando na teoria, você não vai conseguir desenvolver uma boa redação. Por quê? Principalmente em questão de redação, a prática é o que conta mais. Claro que saber a teoria vai lhe ajudar muito, mas se você também não praticar, como é que você vai escrever bem? Então você precisa avaliar redações de nota 1000, certo? Então a gente já falou sobre as dicas, agora a gente vai para o desenvolvimento, assim, o que deve realmente ter no seu desenvolvimento. Conectivo, que eu já expliquei, que você deve iniciar os seus parágrafos com conectivos. Tese, que eu também já expliquei, que é a sua posição em relação ao tema. O seu repertório, que você deve ter muito cuidado para que o seu repertório esteja relacionado ou associado ao seu tema. E o seu tópico frasal. Vivian, o que é tópico frasal? É justamente a mensagem-chave que você vai colocar no seu desenvolvimento. Ou seja, você tem a sua tese. Então, você vai desenvolver uma mensagem baseada na sua tese. E isso é o tópico frasal. É aquela mensagem mais chamativa do seu desenvolvimento. Eu vou colocar agora um modelo para você dos 2 desenvolvimentos e você vai prestar bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. O tema da redação é empatia social e a saúde mental dos brasileiros. D1. Em primeira análise, o filósofo Zygmunt Bauman, ao escrever o livro Modernidade Líquida, diz que a atual sociedade vive em constante mudança. É válido relacionar essa visão à conduta de que o século XXI está demarcado pela falta de empatia atrelada à falta de consciência de muitos, uma vez que, ao associar o significado da palavra empatia com as atitudes da população em geral, vê-se que os sentidos estão paralelos. Com isso, mais pessoas morrem a cada dia devido a doenças psíquicas e nada é feito para reverter o quadro. Então perceba que eu iniciei o parágrafo com conectivo, deixei a minha tese bem clara, que foi sobre a falta de consciência de muitos, usei repertório sociocultural e abordei a causa do meu tema. D2. Nesse viés, vale afirmar o fato de que as redes sociais contribuem de forma negativa para que as pessoas desenvolvam distúrbios mentais, de modo a relativizar a falta de empatia na sociedade, visto que,
São nas redes sociais que são proferidas palavras ofensivas ou julgamentos, os quais podem provocar o suicídio, consequência da depressão. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, as redes sociais são utilizadas como fontes de causar repúdio na sociedade, evidenciando um julgamento online, o qual deixava tais pessoas serem odiadas pela nação. Em consequência a isso, muitas das que foram julgadas tiveram como resposta a morte, algo não muito diferente no Brasil, já que devido a tantos posts de má índole, as vítimas não suportam tal pressão e decidem se suicidar. Mais uma vez, eu iniciei o parágrafo com conectivo, deixei a minha tese que foi sobre redes sociais em evidência, usei o meu repertório que foi sobre Black Mirror e abordei as consequências do tema. Então vocês podem perceber que a estrutura dos meus parágrafos foi sobre causa e consequência. Eu abordei a causa no D1 e a consequência no D2. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que não se esqueça de dar like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para ficar recebendo as notificações.